Detesto os arautos. Olha aí, ó. Lançaram outro vídeo agora. Salve Maria, caríssimos seguidores e arautos sem segredos. Estamos fazendo 5 anos de aniversário. E fizemos um vídeo propondo aos nossos seguidores de respondermos 5 perguntas. Duvido que eles respondem as perguntas. Por que eles não respondem as críticas que o pessoal coloca aí? É muito fácil escolher e responder as perguntas que quiser, aí fica fácil. Só que no meio das perguntas vieram algumas críticas e resolvemos responder essas críticas. Eu vou dar 5 razões pela qual eu detesto os arautos. Sr. Ângelo, peraí, foge não. Sr. João Paulo, não finge que só não viu a câmera de Arautos sem segredos, não. Então, nós estamos fazendo um vídeo respondendo algumas objeções que foram feitas nesse último ano. E uma delas é a seguinte: os arautos cultuam demais os seus fundadores. Padre, muitas pessoas, ou melhor, todas as pessoas, têm algum modelo no mundo. Todo mundo tem algum ponto de referência. Só que uma pessoa tem um jogador de futebol, outra pessoa tem um cantor, um apresentador de televisão, um ator de televisão, uma pessoa famosa no cinema. Só que cabe verificar, analisar o que nós admiramos nessas pessoas. Porque a finalidade do homem nesta terra era amar, servir a Deus. Portanto, atingir o céu, a bem-aventurança. Mas, se essas pessoas que nós admiramos não estão de acordo com essa finalidade, de nada serve. De nada serve. Estamos afastando do nosso fim. Exatamente, sobretudo se essas pessoas nos induzem ao pecado. Agora, o nosso modelo é o nosso fundador, são os nossos fundadores. Por que eles são nossos modelos? Porque nós admiramos neles essas qualidades que nos levam ao céu. Uma pessoa disse: os arautos separam os filhos dos pais. Muito luxo. Jesus não iria gostar disso. Foi o que a pessoa escreveu. Uma pessoa escreveu. Teve uma pessoa que comentou o seguinte: isso aqui parece mais uma escola de generais do que qualquer outra coisa. Uma pessoa colocou assim num comentário: muito folclore e pouca substância. Só poderia dizer algo para essa pessoa, por gentileza? A primeira coisa é que língua não tem osso, né? Essa é a pergunta antiga, né, padre? Você concorda com essa pessoa? Olha, padre, acho que nós já respondemos em vários vídeos essa pergunta, não foi? Eu me lembro de pelo menos 5. Sim, me lembro que isso já foi abordado várias vezes. Mas assim, já que perguntam novamente... Responde de novo. Vamos responder de novo. O senhor concorda? O senhor não concorda? O que o senhor teria a responder? Nossa, padre, a primeira coisa que me vem na cabeça é achar de que quem diz uma coisa dessas acho que conhece muito bem a vida de Jesus, né, padre? Depois deve ter lido muitas vezes os Santos Evangelhos, a Bíblia. Nada contra a pessoa não conheça, então eu posso falar à vontade aqui, sem contar a sinceridade, mas sim, não adianta culpar os beneditinos que eles parecem uma ordem religiosa, assim, ou que eles rezam muito, os franciscanos são pobres, que os dominicanos pregam. Muito folclore e pouca substância. Primeiro, a gente se pergunta, né, o que a pessoa entende por folclore e por substância, né? Os conceitos filosóficos são muito profundos aí, essa relação realmente... Se eu estivesse falando de filosofia, acho que ficaria muito mais bem. Substância e acidente. Exatamente. O folclore na história... Mas só falar de filosofia, por exemplo, a folclore são 7 anos de estudo para formar um sacerdote, parece folclórico assim. Agora nós vamos ver as 4 definições que Aristóteles dá da metafísica. É a ciência que busca compreender o que é a substância. Vem fazer uma prova de grego aqui para ver o folclore, como é que é, não é? Mas depois substância. É o que não tem substância, é o que é vazio, que não tem conteúdo, mas para mim, por exemplo, vida de piedade bem levada, vida de sacramentos, procurar, enfim, ser um católico de verdade, representar, ser igreja propriamente, isso não é substancioso para essa pessoa. Padre, uma coisa é separação, cortar o vínculo. Outra coisa é nós nos privarmos de um convívio diário com a nossa família. Como, aliás, praticamente isso é uma coisa normal que acontece na sociedade humana. A pessoa cresce e, claro, ela
faz uma escolha na vida daquilo que ela vai ser e tem que fazer uma série de renúncias que acompanham a escolha que ela fez. E uma das características próprias da vida comunitária, vida religiosa, vida missionária, é essa renúncia que nós fazemos de um convívio diário com a nossa família, com os nossos pais, nossos irmãos, mas que não corresponde a um corte de vínculos. Isso absolutamente nunca se dá, nunca se deu. Se senti menos respeito e amor da parte do meu filho depois que ele entrou para os arautos? Não. Sinto o mesmo ou se calhar mais. É um amor filial, é único, é inalterável. Tá bom, eles vão ligar aqui. Tá. Vai em casa, vai descansar, procura relaxar direitinho, tá? Tá bom. Te ama. Nós estamos muito felizes, só temos a agradecer a ordem e agradecer também pelo João Lucas, pelo sim dele, pelo aceite dele. Estamos muito felizes. E estamos com ele, a gente convive, né? Nós 5 convivemos sempre de uma forma muito tranquila. Participamos, vamos para São Paulo, as nossas férias em família, são nós 5 juntos. Não tem distância, Não. né? Ele sempre liga, a gente sempre conversa, sempre vamos a São Paulo, sempre que possível, somos muito bem acolhidos. Então, é realmente um privilégio, é uma honra ter um filho na Ordem dos Arautos. Mas assim, só para recordar umas passagens muito interessantes. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo era um frequentador de uma das casas das famílias mais ricas de Israel, que era a família de São Lázaro, Santa Marta, Santa Maria Madalena. E aquele fato bem conhecido, padre, de quando Santa Maria Madalena derramou um frasco de perfume de nardo sobre os pés santíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós sabemos que era muito caro porque Judas na hora protestou, disse que era uma coisa muito cara, porque no fundo ele era muito ganancioso, né, padre? A ganância levou a ele a ter inveja de Santa Maria Madalena do seu ato super piedoso para com nosso Senhor Jesus Cristo. E levou a traição. E levou a traição depois. Mas, de que lado será que nosso Jesus Cristo tomou partido? Santa Maria Madalena ou de Judas, que era o apóstolo dele? Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena. Nosso Senhor a defendeu. É até meio difícil pensar que Nosso Senhor alguma vez tenha rejeitado toda a preparação de Santa Marta, as louças finas que ela preparava para Nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom quarto para ele descansar. Um bom quarto. Imagina, Nosso Senhor Jesus Cristo recusando um quarto ordenado para depois ir dormir no mato. É muito difícil imaginar isso, né, padre? Assim, a origem de toda essa escolas generais, no fundo é como o Sr. João, nosso fundador, 40 anos antes de fundar os Arautos, imagina. Ele fez o serviço militar. Isso aí ele interpretou como a vontade de Deus ele assumir tudo o máximo de coisas boas que tinha lá para si. Então ele pegou de espírito de disciplina, de horários, limpeza. E quando fundou os Arautos, ele colocou aquilo que ele já tinha assumido para a sua alma, para aquilo que ele já tinha assumido para si, e colocou na sua obra, como o carisma da obra. Por exemplo, ele dizia que depois de ter feito serviço militar, piedade e disciplina para ele era uma coisa só, não era uma coisa separada, uma oração mole, assim, arrastada. Não, uma coisa é para ser com disciplina. Por isso, nos movimentos que nós mais fazemos, todo o nosso dia, todos os cerimoniais, é passar da posição de firmes à posição de mãos postas. É o estado de espírito que o Sr. João colocou nos Arautos, as mãos postas e a posição de firmes. Oração e disciplina, porque só oração, eu diria, é insuficiente, é preciso mais. É preciso uma oração disciplinada e é preciso uma disciplina feita de oração. Porque a Igreja Católica não pode perder a sua disciplina e não pode perder a sua grandeza e a sua pompa. Para quem não conhece, tem certas atitudes, certos costumes nossos que chamam a atenção, realmente. Mas aí que tá, é questão da pessoa se dar o trabalho de pesquisar um pouquinho para conhecer, vai ver que esses costumes são símbolos de realidades muito mais altas, né? E todos eles têm um significado, não? Todos eles têm significado. Pega, por exemplo, no exército. Na hora da guerra, quando estoura o canhão, etc., ninguém vai ficar marchando em bloquinho lá, fazendo esquerda, direita, vou ver. Mas o soldado que não soube fazer bem a ordem unida, na hora da guerra, ele não vai saber obedecer com a presteza que vai ser necessária. É que o adestramento da obediência. Exatamente, exatamente. E como sabemos se de fato eles foram pessoas virtuosas? Nós conhecemos pessoalmente, então Sim. nós conhecemos Sim. porque vimos. Exatamente. Primeiramente, da nossa parte, nós conhecemos Monsenhor João e convivemos com ele. Nós sabemos quem é Monsenhor João. Todos nós já cruzamos com o olhar do Monsenhor João.
palavrinhas como o senhor. O Padre Arnaldo também quer dar o depoimento dele. Seja uma Senhora Aparecida. Rogai pelo Brasil, pelos brasileiros e por aqueles que desejam ser brasileiros. Isso absolutamente nunca se dá, nunca se deu. Portanto, é mais ou menos como alguém que fosse fazer, não sei, um estudo em outro país. Claro, uma faculdade em outro país, outra cidade. Fosse morar para um emprego, acho que... E, bem, já que isso pergunta, ontem mesmo eu estava com os meus pais, fui comemorar o aniversário do meu pai na casa deles, que aliás fica aqui perto. Quando eles precisam de alguma coisa urgente, nós devemos, é uma obrigação nossa ir ajudar. Exatamente. Algum tempo atrás eles precisaram por motivos de saúde que nós cuidássemos e nós fomos lá. Deixamos aquilo que estávamos fazendo aqui. Eu, minha irmã, meus irmãos, nós deixamos tudo e fomos ajudar. Ficamos 2 semanas praticamente indo e voltando para prestar esse auxílio. E não só comigo, mas com todos os arautos, isso se dá em determinado momento, de forma que um corte de vínculos nunca se dá. Mas que eu saiba, a uniformidade não é só dos arautos, né? Tem os beneditinos que se vestem de preto, os dominicanos túnica branca, capa preta, os franciscanos, jesuítas. Sim. E depois, assim, digamos, é só com as ordens religiosas que têm uniforme, né? Nem os clubes esportivos têm, colégios particulares, polícia, exército. Nós não somos os únicos que usamos uniforme. O uniforme significa aquilo que a pessoa é. Diz que o hábito não faz o monge. Pode ser, mas uma vez que foi o monge que fez o hábito, ele colocou o seu espírito no hábito. Só lembra que o Dr. Plínio dizia, né, que o hábito, ele cobre o corpo e descobre a alma. E para as pessoas que não viveram como o São João, podem conhecer a sua virtude, a sua santidade, por exemplo, no Inédito dos Evangelhos, que é uma obra escrita por ele. Mas não só isso, também tem os vídeos. Tem muitos vídeos na internet a respeito de Monsenhor. Portanto, já tem vídeos que esclarecem essa pergunta, em vídeo completo sobre ele. Também Monsenhor João escreveu um livro sobre a Senhora Dona Lucília, e que ele mesmo conhecia a Senhora Dona Lucília. Então ele nos transmitiu essa admiração que ele teve a ela, que nos chegou até hoje por meio de Monsenhor. E do Dr. Plínio, o próprio Monsenhor João escreveu a tese, o Dom de Sabedoria, que é um livro magnífico sobre o Dr. Plínio, 5 volumes, que ele, Monsenhor João, escreveu de 40 anos de convívio com o Dr. Plínio. Portanto, assim, todos são testemunhas oculares, todos presenciaram a santidade de Monsenhor, da Senhora Lucília e do Senhor Dr. Plínio, e obviamente nós vamos admirá-los. Nossa admiração está em algo que é superior a nós, que sobretudo nos leva para o céu. Por quê? Acho que a resposta é um pouco simples, mas talvez sirva. Em tudo aquilo que nós fazemos, sempre vai ter algo que nos remeterá a algo mais material ou algo mais espiritual, não, padre? E como nossa finalidade também, enquanto católicos, é salvar a nossa alma, amando, louvando, servindo a Deus, nós sempre devemos buscar, sobretudo, as coisas mais altas do Espírito, porque elas estão mais vinculadas a Deus. Então, tudo que esteja ao nosso alcance para fazer da matéria um instrumento para chegar até o espiritual, nós devemos fazer. Por exemplo, comer com louça bonita, como nós fazemos todos os dias, que nos ambienta para pensar nas belezas de Deus. É ter também material esplendoroso na igreja, na liturgia. Isso tudo para nos fazer lembrar que devemos dar o melhor que nós temos para Deus. É ter uma casa bem estruturada também. Ela tem que ser organizada. Por quê? Porque assim nós meditamos na ordem que Deus pôs na criação. Tem mais um outro aspecto, não? É a perenidade, né? Uma coisa boa é perene. É duradoura. O que é plástico, isso fica. Essa Essa aqui igreja, fica. essa casa, tudo fica. Nós vamos usar, outras gerações vão usar, outras e outras pessoas vão usar. Pronto, se fosse descartável, não ia dar certo. Ia ter que toda hora ficar gastando. Exatamente, padre. Às vezes, como as pessoas dizem, o barato sai caro, não. O barato sai caro. É essa privação de um convívio diário que faz parte da vida não só religiosa, mas da vida do ser humano, né? Acho que... Então, portanto, se a pessoa também já tivesse assistido os vídeos Arautos e Segredos, essa pergunta estaria mais do que respondida. Acho que ela não perderia nem o tempo dela, nem o nosso, fazendo essa pergunta. Todos esses atos que chamam a atenção, de fato, têm significados muito mais altos. Agora, quanto a só aquele outro ponto da substância, muito mais vale ser do que dizer, né?
Bom, pra pessoa saber, basta assistir também o vídeo de Heraldo Sem Segredos, que todos eles eu acho que nós já explicamos, não? Por isso, é um motivo a mais, né? Não precisa nem se dar o trabalho de pesquisar muito, né? Não significa exagero. Isso propriamente está dentro da doutrina católica. Vale a pena aprender? Vale Quem não a pena sabe? aprender, quem não sabe. E é melhor conhecer antes de falar. Muito simples. Caríssimos seguidores de Heraldo Sem Segredos, os que desconfiam dos arautos são realmente poucos. Há apenas alguns que desconfiam daquilo que pensam que nós somos. Sei que alguns ainda podem ter dúvidas e questões a respeito dos arautos do Evangelho. Mas o único meio, a única forma de esclarecer essas dúvidas é conhecer. E este é o objetivo do nosso canal, cujo aniversário completamos o 5º ano. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!